A igreja, minha família amada, a cada semana nós sentimos muita falta de cada um de vocês. É muito difícil estar longe, mas nós estamos muito felizes e contentes. Vamos compartilhar um pouco daquilo que Deus fez e tem feito na nossa vida. E antes da gente entrar na palavra, eu queria contar alguns testemunhos para vocês entenderem então aonde nós estamos. Eu e a minha esposa maravilhosa, nós nos casamos em março deste ano, dia 24 de março. E depois que nós nos casamos, Deus já tinha falado há 2 anos com a gente sobre uma saída do Brasil para morar fora, né? Nós nunca quisemos, nunca sonhamos com isso. Nós tínhamos planos com o Brasil no nosso coração, orações, mas Deus nos direcionou a sair do Brasil. Então há 2 anos Ele nos falou isso, então nós nos casamos e nós não alugamos nenhum apartamento, né? Nossos avós nos abençoaram, a gente morou um tempo na casa deles. Depois nós fomos para a Amazônia com uma equipe aqui do GV College, nós passamos um tempo lá, voltamos, moramos na casa dos meus sogros, dos meus pais. Então a nossa vida, logo após o nosso casamento, foi um pouco bagunçada, assim. A gente entendeu que Deus queria que nós vivêssemos com as malas prontas. E então quando nós, em agosto, nós estávamos nos preparando para ir, eu tinha um carro. Eu vendi esse carro, nós pegamos esse dinheiro e fomos para os Estados Unidos com esse dinheiro do carro. E quando nós chegamos lá, nós moramos nos Estados Unidos, uma cidade chamada Tulsa, em Oklahoma. E eu faço um mestrado numa universidade, a Universidade Oral Roberts, e a Júlia estuda louvor e adoração em uma faculdade cristã muito boa lá. Então, quando nós chegamos, o dinheiro inteiro do meu carro serviu para pagar um semestre da minha faculdade. E a gente chegou, pagamos, e eu lembro do dia que a Júlia olhou para mim e falou: você tem que pagar essa faculdade, porque eu fiquei enrolando. Tipo, Deus, você não vai fazer nada, ninguém vai fazer nada. E ela falou: meu amor, Deus já nos falou, paga essa faculdade. Eu paguei, e aí nós ficamos totalmente dependentes de Deus. Nós não temos nenhuma ajuda do Brasil, né? Tudo que nós temos, Deus tem aberto portas miraculosas para nós. Alô? E desde que, então, na verdade, antes da gente chegar, quando a gente estava no avião, gente, aconteceu algo muito legal que agora eu posso compartilhar com vocês. Nós fomos adicionados por alguns amigos nossos a uma lista de pessoas que recebem um benefício da American Airlines. Então, nós compramos passagens muito mais baratas para voar e nós temos algumas prioridades. Então, na ida para os Estados Unidos, nós fomos de classe executiva. Então a gente foi deitado, assim, a gente sentiu muito cuidado de Deus. E quando a gente pousou em Dallas, nosso voo era de Dallas para Tulsa, o avião quebrou. O primeiro avião que ia para Tulsa quebrou, o segundo avião quebrou e começou a acumular aquele monte de gente. E para resumir a história, nós esperamos 15 horas no aeroporto até o nosso voo chegar. E eu lembro que a gente estava muito perturbado. Jesus, será que realmente a gente tem que estar aqui? Será que a gente tem que ir? E a gente finalmente entrou no avião para Tulsa, a gente estava lá no ar. Quando a gente estava chegando na cidade, dava para ver a minha faculdade lá de cima, dá para ver a universidade, a igreja que nós frequentamos, dá para ver do avião. E eu lembro que eu estava olhando e eu estava chorando muito. Porque eu estava falando: Deus, eu não quero arriscar a minha vida, a vida da minha esposa, para algo sem propósito. Eu não quero ter uma boa oportunidade. Deus, eu não sei como nós vamos sobreviver aqui. Mas eu não estou preocupado com o dinheiro. O que eu estou preocupado é se eu estou ou não no lugar onde o Senhor quer que nós estejamos agora. Eu lembro de estar chorando. E quando a gente pousou no aeroporto de Tulsa, algumas pessoas estavam lá para nos receber. E essas pessoas vieram correndo, né? A gente pegou as malas, elas vieram correndo e falaram: meu Deus, Júlia, acabaram de gritar o seu nome lá na conferência. Porque nós fazemos parte de uma igreja que se chama Victory, é uma igreja de 5.000 pessoas lá nos Estados Unidos. E aí essas meninas falaram: acabaram de gritar o seu nome lá na conferência, porque você foi sorteada, acho que de 300 ou 400 pessoas, você foi sorteada para receber uma bolsa integral pelos 2 anos da sua faculdade. E você não vai precisar pagar nada. Gente, a gente estava no avião, a gente estava lá no ar quando gritaram o nome dela. A gente nem tinha ideia. Eu estava chorando, a Júlia, a gente estava orando, assim, com receio. Mas quando nós pousamos, isso aconteceu. E aí foi um trâmite muito difícil para a gente conseguir um apartamento. Cada hora eles pediam uma coisa. A gente sempre sentiu muita resistência contra nós naquela cidade. E finalmente nós conseguimos entrar num apartamento.
né? E tudo muito, muito calculado, assim, a gente vivendo pela fé, a gente ainda não tinha trabalho, não sabíamos como a gente ia pagar. E a gente entrou nesse apartamento, depois de muita luta, depois de algumas semanas, a gente não tinha móvel. Nossa casa era literalmente uma sala aberta, sem nada. A cozinha que já vinha incluída no apartamento e um colchão no chão, era o que a gente tinha e a gente estava feliz com isso. Então a gente conseguiu uma cama, uma cômoda e de repente o nosso apartamento estava infestado com um inseto que se chama bed bug, que é um percevejo de cama. É um inseto que eu acho que só tem lá no norte, né? Eu nunca ouvi disso no Brasil, mas é um inseto que ele se alimenta de sangue humano. E ele só ataca de noite enquanto você dorme. Ele é atraído pelo calor do seu corpo. Então ele espera você dormir. É impossível achar eles são muito pequenos, é impossível. Mas o que aconteceu? A gente não sabia disso. A gente começou a dormir, a gente acordava tipo 10 picadas. Daí no dia seguinte, 20 picadas. A Júlia, né, ela está falando porque esse inseto ele ataca especificamente a mulher. É verdade. Então eu tinha 3 picadas e a Júlia estava com 84 picadas. 42, desculpa, eu exagerei. Falei o dobro. É que, gente, olhando pra ela, pra mim, tipo, ela já tinha se tornado um inseto quase, de tanta picada. Muitas picadas. E a gente... e é muito ruim, porque a gente caçava, a gente comprou spray de veneno, a gente limpou tudo, tal, nada acontecia. 3 detetizadores foram na nossa casa, ninguém encontrava nada, eles não sabiam explicar. Finalmente, eles decidiram fazer lá um trabalho diferente, e aí a gente teve que lavar todas as nossas roupas, a gente teve que pegar todas as nossas malas, tudo que a gente tinha, tivemos que jogar muita coisa fora, a gente teve que lavar tudo, e depois de lavar a gente teve que colocar tudo em saco de lixo, amarrar e deixar as nossas roupas em quarentena, a gente teve que limpar a casa inteira, a gente foi muito, muito louco. Enfim, quando a gente acabou disso, né, eles detetizaram a casa, acabamos de fazer isso, quando a gente voltou para casa, foi muito legal, porque até isso Deus se mostrou muito presente. Por causa dessa infestação, a cama que a gente tinha comprado, a gente ligou para eles nos deram uma cama nova e devolveram o nosso dinheiro. Então, basicamente, a gente não pagou pela cama e ainda ganhamos uma cama nova. Então, jogamos a cama velha fora, montamos a cama nova, eu conferi tudo, e a gente examinou tudo. Estava tudo limpinho a casa, sem insetos. A gente se preparando para dormir, eu fui colocar a roupa de cama, quando eu olho no meu colchão, um escorpião. Um escorpião andando no nosso colchão. Depois de tudo isso que tinha acontecido, eu achei... A gente ficou muito assustado, um escorpião na cama. Eu tirei uma foto para mostrar para os meus amigos, mandei para os meus amigos, todo mundo assustado. A gente nunca viu escorpião nessa cidade, a gente nunca ouviu disso. Eu nunca vi, eu moro aqui há 15 anos e eu nunca vi um escorpião. E aí, no mesmo momento, a Júlia olhou para mim e ela falou, eu estava procurando de onde o escorpião veio. Eu falei, meu amor, eu vou achar o ninho. Tal. Ela olhou para mim e ela falou, Felipe, para. Ele veio lá de baixo do inferno, você não vai achar o ninho, a gente já sabe de onde ele veio. E aí ela me lembrou daquele versículo, quando Jesus dá autoridade para nós pisarmos em serpentes e escorpiões. Eu peguei aquele escorpião, levei para fora de casa, pisei no escorpião. Eu lembro de amassar aquele escorpião com muito gosto. E a gente orou sobre a nossa casa e desde então nós não tivemos mais uma infestação. Mas as lutas não pararam. Numa das primeiras semanas também, como a gente não tinha carro, a gente tinha que caminhar para todos os lugares, e o nosso condomínio, eles têm bicicletas que você pode usar de graça. Pegamos 2 bicicletas, estávamos indo para todo lugar, fazer compras, para a escola, para a faculdade, tudo de bicicleta. Um dia a gente está no supermercado, quando a gente sai do supermercado, uma das bicicletas não estava mais lá. A gente tinha deixado ela com uma corrente, a bicicleta sumiu. A gente ficou muito assustado, gente. Você imagina você estar num país diferente, sem conhecer as pessoas, sem dinheiro, e você já está vivendo no limite. De repente você se depara com um roubo. Nós fomos roubados nos Estados Unidos. Roubaram a nossa bicicleta. A gente ficou muito triste, muito abalado naquele momento. Depois a gente descobriu que a gente ia ter que pagar $600 por essa bicicleta, que não era nossa. Um dos meus amigos da faculdade, sente de Deus no coração, ele nos dá 2 bicicletas. Nós começamos a usar essas bicicletas. Depois de alguns dias, a bicicleta estava na corrente, presa. A mesma coisa. Os ladrões deixam a corrente dentro da nossa casa, gente. A corrente fica lá, mas a bicicleta some. Fomos roubados de novo. Ou seja, 2 bicicletas roubadas, essa infestação, muitas coisas acontecendo, a gente sem dinheiro, o Brasil do jeito que estava, né, financeiramente falando, politicamente falando, a gente estava muito abalado. E aí a gente
Chegou um ponto que a Júlia olhou para mim, a gente estava rindo, sentado na nossa sala, que é literalmente o chão, né? A gente estava se olhando e aí a Júlia falou, Fi, eu estou muito feliz porque eu entendi que realmente nada aqui é nosso. A gente não tem nada, a gente não possui nada. A única coisa que nós temos é o Espírito Santo e isso Satanás nunca pode roubar de nós. E naquele momento a gente começou a viver na nossa pele o que os apóstolos falam sobre você experimentar uma dependência plena do Espírito Santo, sobre Jesus realmente ser o seu tudo. E naquele lugar nós começamos a levantar um altar de adoração ao Senhor. Então na nossa casa nós começamos a fazer um culto para alguns alunos, e a gente começou a receber pessoas, Deus começou a nos usar, a gente começou a profetizar. Deus nos deu um favor dentro daquela universidade que vocês não imaginam. Deus está nos colocando diante de grandes homens e mulheres de Deus. E um dia, uma amiga da Júlia fala para ela, Deus está me mandando te dar $200. A Júlia fala, ok, chega na semana seguinte e essa mulher chega com um cheque de $1.200. E ela entrega para a Júlia e a Júlia fala assim, calma, tá errado, você colocou o número errado, você me falou $200, eu acho que você errou, talvez você pegou o cheque errado. Ela começou a falar, não, eu quero dar para vocês $1.200, Deus me mandou dar $1.200, não $200. Eu preciso semear. A Júlia me ligou, a gente ficou chocado, bem no prazo que a gente precisava pagar a bicicleta, e você percebeu que a bicicleta custava $600, mas Deus nos deu $1.200. A gente ganha isso. Daí no meio de tudo isso, Deus nos fala que Ele vai nos dar um carro. Deus nos prometeu, a gente ouviu audivelmente a voz de Deus. Deus falou assim, eu vou dar um carro para você, Fi, para você, Júlia. E esse carro vai chegar antes do seu aniversário. Meu aniversário é dia 27 de novembro, foi agora, né? E aí a gente começou a construir a gente tinha uma palavra de Jesus, que era que a gente ganharia esse carro. A gente se agarrou a essa palavra, compartilhamos com a nossa família, com alguns amigos. Alguns amigos começaram a falar, Felipe, eles riam de mim. Porque, gente, eu quero que você visualize o que está acontecendo. Recém-casados, num país estrangeiro, dia de chuva, de neve, porque tem neve na cidade que a gente mora. A gente chegou num calor absurdo, de 40 graus, muito calor, a gente ia a pé. Começou a chover, gente, era uma chuva assim, ó, se você viu no meu Instagram, eu postei um dia no Stories, chovendo muito, que a gente tinha que levar troca de roupa para o trabalho, levar a mochila dentro de um saco de lixo. Imagina a gente andando na rua, com um saco de lixo nas costas, a roupa tudo molhada, de chinelo, pisando naquela água suja. Aí a gente chegava no trabalho, tirava as roupas, trocava de roupa e se apresentava lá, limpo, né, para os nossos chefes, sem ninguém, os americanos nem imaginavam o que a gente estava vivendo. E uma coisa é você viver isso sozinho, outra coisa é você ver sua esposa passando por isso. Outra coisa é você olhar para uma pessoa que você ama e que você precisa proteger e você se sentir impotente, né, de fazer alguma coisa. Então a gente estava orando e tal, e eu lembro de muitos momentos, alguns amigos nossos falando, Fi, você precisa compra o carro, Deus vai te abençoar. Gente, não tem como viver nos Estados Unidos sem carro, porque as coisas são muito longe, eles não têm ônibus, não tem transporte público. E as bicicletas tinham sido roubadas, a gente não queria mais, né, nem ver bicicleta. E aí eu lembro, né, uma pessoa que a gente recebeu uma pessoa na nossa casa, ele riu da minha cara, ele falou, você tá louco, você não está pensando na sua esposa, eu vou te levar agora para comprar um carro, você vai comprar um carro, você tem dinheiro que eu sei, você vai comprar um carro. E muitas coisas, eu sentava com a Júlia, a gente chorava, eu falava, meu amor, a gente vai permanecer nessa palavra. E no dia 27 de novembro, meu aniversário chegou e nada aconteceu. Né? A minha esposa fez uma festa surpresa lá para mim com alguns amigos. Eu achei que alguém ia, né, se manifestar lá, nada aconteceu. Eu fui dormir e eu pensei, Jesus, eu sei que eu te ouvi, eu sei que eu ouvi a sua voz. Eu sei te ouvir, Jesus, eu conheço a sua voz, você falou comigo. Eu não estou envergonhado pela tua palavra se cumprir, eu sei, mas Jesus, eu estou decepcionado, eu estou frustrado, eu não sei o que aconteceu, eu não sei. No dia seguinte, dia 28 de novembro, às 10 horas da noite, a Júlia recebeu uma ligação. Gente, 10 horas da noite nos Estados Unidos, na nossa cidade as coisas fecham 8h30, 9 horas, tudo fecha, você não consegue fazer mais nada. 10 horas da noite uma mulher liga para a Júlia e fala, eu preciso ir agora na sua casa. Daí a gente estava de pijama, tal, a casa estava uma bagunça, por causa da festa do dia anterior, a gente arrumou a casa, ok, vem. Eles chegaram, era um casal, eles entraram na nossa casa, colocaram a chave do carro deles na nossa mesa e falaram, esse carro é de vocês. O nosso carro não é nosso, é de vocês, a gente está dando o carro para vocês. A gente se olhou, a gente ficou sem reação, a gente não sabia o que falar, começamos a chorar, e daí a mulher, o nome dela é Amy, se você lembrar desse nome, ora por ela. Uma mulher de Deus, cantora de jazz, maravilhosa, casada.
ela olhou para nós e falou assim: olha, Deus me mandou dar esse carro há vários meses atrás para vocês, a gente estava orando pelo momento certo. E Deus falou que era para eu vir ontem no seu aniversário, Felipe, te dar o carro. Mas eu sabia, a Júlia tinha comentado que vocês iam fazer alguma coisa, eu não quis atrapalhar as comemorações, por isso que eu estou vindo no dia seguinte. Gente, foi aquele momento que o Espírito Santo me abraçou e me deu um tapa na cara. Mas faz 2 semanas que isso aconteceu, 3 semanas, não sei. Mas, não, faz várias semanas, na verdade. É porque, para mim, quando a gente foi embora dos Estados Unidos, fazia 2 semanas. E nós temos experimentado da bondade de Deus, nós temos experimentado da provisão de Deus. Deus acabou de me entregar, antes de acabar o ano, um emprego novo, onde eu ganho uma bolsa para ajudar com os meus estudos. Eu vou ganhar, além da bolsa que eu já tinha, eu estou ganhando mais uma bolsa de $4.000 por semestre, que vai nos ajudar a pagar mais uma ajuda que eles vão me dar por mês. Ainda não é tudo que eu precisava, que a gente precisava, mas Deus está abrindo um caminho. E nós estamos nos regozijando com aquilo que Deus está fazendo. Sabe, uma coisa que Deus nos ensinou eu falei isso ontem no casamento do Henrique, né? Mas Salmos capítulo 34, o salmista diz: olha, provem e vejam que o Senhor é bom. Primeiro você prova da bondade de Deus, depois você vai enxergar com os seus olhos. É necessário que durante o deserto, durante o tempo da seca, durante a dificuldade, você esteja experimentando a bondade. A gente quer ver primeiro, para depois experimentar. Jesus está dizendo: você vai primeiro experimentar no seu espírito, você vai viver como se você já tivesse, para que depois você veja. Amém, queridos? Vamos passar para a palavra, mas antes eu queria orar por vocês. Feche os teus olhos no seu lugar. Existe uma unção, eu quero liberar algumas coisas profeticamente, eu quero fazer uma ativação profética com vocês nessa manhã. E se você se identificar com algo que eu falar, eu quero que você receba isso no seu espírito. Eu sinto que existem pessoas aqui dentro que estão sendo atormentadas com medo. O medo do que está por vir, o medo do que... Eu não vou ficar trazendo muitos detalhes, mas a palavra é medo. E eu quero cancelar. Eu quero liberar uma unção que vai quebrar o jugo do medo. Se você está hoje preso, todos de olhos fechados, mas se você sente isso, que isso tem te segurado, eu queria que você levantasse a sua mão. Qualquer tipo de medo, levanta a sua mão. Amém. Mais alguém? Espírito Santo, em nome de Jesus, eu libero uma unção sobre cada uma dessas vidas, sobre cada uma dessas pessoas, a unção que vai quebrar, que vai destruir o medo. O medo não pertence ao teu povo, Jesus. Mesmo quando nós não enxergamos, Pai, são os teus olhos. Jesus, são as tuas palavras de vida eterna. Todo medo, em nome de Jesus, está quebrado. Todo medo está quebrado. Eu não aceito, eu agora me levanto e eu me coloco na brecha pelos meus irmãos e irmãs. A mesma unção que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobre a minha vida e a vida da minha esposa. Aquilo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus, este vinho novo, eu libero que todo medo seja quebrado agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu sinto que, eu tive uma visão durante o louvor, continuo com os olhos fechados, e eu via um homem de preto entrando na igreja, e ele pegava algumas vendas, e ele estava amarrando os olhos de algumas pessoas, e ele estava cegando a sua visão. E eu senti que existem pessoas aqui que estão em um lugar onde a sua visão está bloqueada, onde você não está conseguindo enxergar. Você não está conseguindo enxergar pela fé, e você não está conseguindo enxergar no natural. Existe um desespero, parece que você não consegue entender o que está acontecendo. Se esse é você, todos de olhos fechados, se esse é você, levanta a sua mão rapidamente, eu quero orar sobre você. Rapidamente, se tem mais alguém, levanta a sua mão. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu oro que todas as escamas caiam, que as vendas caiam, que os olhos sejam abertos para entender, para enxergar. Deus, eu oro para que todo falso entendimento, Pai, tudo aquilo que está nos segurando como igreja, como cristãos neste momento, Senhor, em nome de Jesus, que as vendas caiam, que os olhos sejam abertos, Senhor. Devolve a visão, Senhor. Pai, assim como existe uma cura que ela ultrapassa, Senhor, o nosso corpo físico, mas eu declaro sobre o Espírito o ativar dessa visão. Amém. E a última coisa que eu quero orar sobre toda a igreja, abre as suas mãos no seu lugar.
Eu vou orar, existe 1 Crônicas capítulo 12, traz a lista de alguns dos guerreiros de Davi e fala sobre os filhos de Issacar, sobre a tribo de Issacar. E existe uma unção designada aos filhos de Issacar, e essa unção é a unção para discernir os tempos e as estações. Davi, a Bíblia diz ali em 1 Crônicas capítulo 12, que os filhos de Issacar diziam quando agir, quando fazer, quando recuar, os tempos. Existia uma compreensão espiritual sobre os tempos. Continua com as suas mãos abertas. Quero que você entenda, a igreja no Brasil precisa aprender a discernir os tempos e as estações. Nem tudo aquilo que faz sentido é o que está no coração de Deus. Nem tudo aquilo que faz sentido está no coração de Deus. Nem tudo aquilo que é fundamentado com a palavra de Deus e justificado fora de contexto é o que está no coração de Deus. E eu acredito que Deus está convidando aí na Floripa a serem como os filhos de Issacar, que no reino de Deus vão saber como discernir os tempos e as estações. E mesmo que você seja o único em meio a muitos, mesmo que você seja o único como um remanescente, você vai discernir os tempos e as estações e não vai se misturar com aquilo que está acontecendo na massa. Abre as suas mãos. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu libero a unção dos filhos de Issacar, a unção para discernir tempos e estações, desde os negócios, quando investir, quando abrir, quando fazer, Senhor, até o espiritual, até o ministerial, Senhor. Pai, um discernimento de tempos e estações, um discernimento, Espírito Santo, um discernimento de quando agir, como agir. Eu libero, Pai, sobre esta casa, eu profetizo, eu ativo, Senhor. Eu chamo, Senhor, os profetas, a voz profética de volta, Senhor, um despertar da voz profética que confronta tudo aquilo que não vem de você. Deus, eu oro em nome de Jesus, está liberado, Senhor. Pai, eu oro pela palavra de hoje, que o Senhor fale, que seja a tua voz, não a minha, que seja o teu coração e não o meu. Espírito Santo, você sabe o que a igreja precisa ouvir, você sabe o que nós precisamos entender. Eu te peço, usa os meus lábios, as minhas palavras, toca os meus lábios, purifica-os e traz aquilo que está no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. 2 Reis capítulo 4. Eu não vou, pode ficar tranquilo que eu não vou ser muito longo aqui na palavra. 2 Reis capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7. Versículo 1 diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Até aí agora. Quero que você entenda então rapidamente o que está acontecendo. Existia uma perseguição acontecendo naquela nação. Jezabel e Acabe, eles estavam para ser mortos, né, através de Jeú, mas havia uma perseguição contra os profetas. E eu quero que você entenda, eu não estou falando se você tem o dom profético ou o ofício do profeta. A palavra profética é a voz de Deus na terra. Nós somos a voz de Deus, independente se você se considera um profeta ou não. E existe uma perseguição contra a voz, de tal forma que muitos profetas, na verdade a maioria, tá? E se a gente fosse trazer para os dias de hoje, a maioria da igreja havia se vendido. E aqueles que estavam permanecendo fiéis a Deus, ouvindo a voz de Deus, eles estavam sendo mortos. Então, essa mulher, ela era viúva de um profeta. Então esse profeta, ela diz que ele temia o Senhor. Por ela dizer que ele temia o Senhor, nós sabemos que ele era um homem justo. Nós sabemos que a dívida que essa mulher tinha não era uma dívida que ele havia gastado o dinheiro com coisas vãs. Nós sabemos que ele não era amante ao dinheiro, porque ele temia ao Senhor. Ele era um remanescente dos profetas. Gente, você ser um profeta naquela época não era uma profissão promissora. Ele não estava assinando um contrato para ter dinheiro. Ele estava entrando em um lugar para ser o porta-voz de Deus em uma época de perseguição, onde os profetas eram mortos. Pensa,
é como se a cada semana na igreja, aqui a população da nossa igreja fosse diminuindo. Por quê? Porque as pessoas estão sendo mortas, simplesmente por acreditarem e pela profissão da fé. Então essa mulher, essa dívida que o profeta deixou, não era um marido que foi irresponsável com a sua casa, que não sabia governar as suas finanças, e por isso ela ficou em dívida. Era um homem que temia o Senhor, mas eram tempos difíceis. Uma mulher que estava diante de uma situação de morte, o marido morreu, agora os credores estão querendo vir cobrar as dívidas, e como pagamento das dívidas estão querendo levar os 2 filhos dela como escravos. Porque lá em Êxodo, no capítulo 21, se eu não me engano, diz que o pagamento de dívida eram 7 anos de escravidão. Então imagina que os seus 2 filhos estavam sendo para ser levados como escravos para pagar uma dívida que o seu marido havia deixado. Mas ela vai até o profeta, ela sabe encontrar a resposta correta. Então ela chega ao profeta do Senhor e ela fala: olha, essa é a minha situação. O meu marido era um homem temente ao Senhor, mas agora, diante da morte, eu estou nessa situação. Vamos continuar a ler. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Acho incrível. Olha para Eliseu como Jesus agora, tá? Imagina você numa situação de desespero. Você está numa situação de desespero. Você vai até Jesus, você fala: Jesus, isso morreu, isso foi perdido. Jesus, eu tinha tudo isso daqui, mas agora eu não tenho mais. Jesus, eu sinto que diante de mim parece que tudo o que eu sonhava está morto. Parece que aquilo que era meu não é mais, tudo se foi. Jesus, por favor, me ajuda. E Jesus aqui, é interessante porque Jesus olha para essa mulher, ele olha para aquelas coisas que estão mortas ali. Ele olha e ele diz: como eu posso te ajudar? Aí, logo após dizer como eu posso te ajudar, ele fala o seguinte: olha, isso daqui, ok, eu entendo isso daqui, mas eu não vou trabalhar com o que está morto. O que eu quero saber é o seguinte: o que você tem na sua casa? E essa mulher, ela podia falar: Jesus, por favor, ressuscita, traz de volta, restitui, restaura. Olha, quando isso for restaurado, daí eu vou estar pronto para viver. Mas Jesus fala: não, o que você tem atrás de você na sua casa? Porque muitas vezes, em tempos como os que nós estamos vivendo, queridos, nós precisamos ter a coragem de conseguir enxergar que algumas coisas estão mortas. Para de pretender e de fingir que ele ainda está vivo. Se existem coisas que morreram, mesmo que seja triste, eu não estou falando de uma morte literal, tá? Eu estou falando de sonhos, eu estou falando talvez, não sei, de uma visão, algo que Deus te deu, um negócio, o que seja. Mas não é para nós pretendermos que ainda está vivo, é para a gente olhar para trás e enxergar o que eu ainda tenho restante dentro da minha casa. E essa mulher, ela é incrível, de tudo que ela podia ter, de tudo o que ela poderia ter na casa dela, ela tem um resíduo poderoso. De tudo que ela poderia ter. Gente, lembra os tempos? Os profetas estão sendo mortos, vendidos. Muitos profetas pararam de ser a voz de Deus, se venderam. Eles poderiam até soar como a voz de Deus na terra, porque existem muitos ruídos que parecem a voz de Deus. Mas essa mulher tinha um resíduo, ela tinha azeite. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 prudentes, elas tinham azeite. 5 que eram insensatas, elas não tinham azeite. Não é aquilo que você perde que Jesus se importa e olha. Não é aquilo que nós não temos mais, mas é o que ainda temos dentro de casa. O que você tem hoje dentro da sua casa? Será que você ainda consegue olhar, encontrar um pouquinho de azeite? Se você tiver um pouquinho de azeite, gente, tenha coragem. Não fica fingindo que você está em abundância. Se você não tem problema. Seja real com Jesus. Mas se você ainda tiver um pouquinho de azeite, se você ainda tiver um pouquinho deste resíduo, você vai ver o que Jesus pode fazer. Continuando aqui. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. O nome dessa palavra eu queria falar
é que eu não dei o tema, né, mas para você entender, é a capacidade que determina a dispensação. Então, a sua capacidade, a gente está olhando para um novo ano, mas mesmo se a gente não tivesse, a sua capacidade, o quanto você pode conter, vai determinar a dispensação do Espírito. Agora, essa capacidade, o profeta ele diz, olha, você pode ficar com as suas vasilhas, se você quiser, usar as suas vasilhas. Mas se você realmente entender o reino de Deus, se você realmente tem olhos para entender um reino muito maior do que você mesmo, se a sua visão custa mais caro do que você pode pagar, se o seu sonho inclui outras pessoas e não só você e a sua família, você vai entender o que Jesus é capaz de fazer. E é legal porque aquela viúva, então ela precisa, o profeta diz, vá pelos vizinhos, pegue muitas vasilhas. É engraçado porque se aquela viúva não tivesse um relacionamento com os de fora, se ela não tivesse um relacionamento com aqueles que não estão dentro da casa dela, como é que ela vai pedir emprestado? Você emprestaria algo para alguém que você não conhece? Você emprestaria algo de dentro da sua casa para alguém que você nunca viu? Acho que seria mais fácil a gente dar, mas mesmo assim, né, se você tem relacionamento, se você consegue ter essa visão, gente, eu quero que fique claro uma coisa, a gente não está falando sobre colonizar os pagãos. Isso aqui não é uma catequese onde a gente vai sair catequizando as pessoas.